episódio. E o tema da pregação hoje é certezas de um cristão. Nós veremos que o cristão ele tem certezas. Falarei hoje sobre elas. Vamos ler então? Capítulo 2, verso 12 até o 14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Há um termo que muitas pessoas dizem, né? Uma certeza nós temos, a certeza da morte. Muitas pessoas dizem isso. Porém, o cristão ele não tem essa certeza. E se Jesus voltar antes? Não participaremos da primeira morte. As pessoas têm essa certeza. Os cristãos não têm essa certeza. Essa é a única, talvez, certeza que os incrédulos têm. A certeza da morte. Porém, o cristão ele tem outras certezas. Ele tem várias certezas que o incrédulo não tem. E aqui João, ele, nos capítulos anteriores, ele está falando do amor, do verdadeiro amor que o cristão ele tem, o verdadeiro amor. Isso é evidenciado pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. E de repente agora João, parece que ele faz um parênteses. João estava também combatendo a falsa doutrina, os gnósticos, que ali estavam deturpando o verdadeiro evangelho. E João está combatendo esses homens, trazendo ali também aos cristãos uma forma deles provarem se aqueles homens eram de Deus ou não, se eles eram verdadeiros ou falsos, e se os cristãos, eles próprios, eram verdadeiros ou falsos. E agora João parece que ele faz um parênteses e começa a falar com os crentes ali da Ásia Menor, a qual ele destinou essa carta. Ele começa então a falar sobre isso para os filhinhos, jovens, pais. Parece que não tem muita conexão. Mas, como eu já disse, aqui é um parênteses que João está fazendo. E com o objetivo do quê? De encorajar aqueles crentes. Para encorajar a eles, dizendo para eles ter certeza da salvação. Para, através dessa certeza, eles terem uma segurança. Né? Então, um dos objetivos da carta de João é levar certeza de salvação aos crentes. Porque eles tinham recebido o evangelho, se converteram, e agora falsos mestres estavam vindo com outros ensinos. Então aquilo poderia trazer confusão na mente daqueles crentes. Então João escreve para combater os falsos e trazer certeza da salvação para aqueles crentes da Ásia Menor. Por quê? Porque eles estavam inseguros. Poderia surgir ali no coração deles a insegurança. Então nós veremos nessa noite 3 certezas de um cristão. E dentro desse tema, das certezas de um cristão, nós temos uma mensagem central, que é: as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. As certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. As outras pessoas, como eu já disse, não têm a verdadeira fé. Então eles não têm essas certezas. Porém, o verdadeiro cristão, ele tem algumas certezas. Ele tem certezas.
E nós veremos nessa noite. E eu falarei sobre 3 certezas. Primeiro, a certeza do perdão dos pecados. Em segundo, o conhecimento de Deus. E em terceiro, a vitória sobre o maligno. Primeira certeza, perdão dos pecados. Vamos ler o verso de número 12, novamente, que diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por amor do seu nome. Parece aqui que João, quando ele começa a mencionar filhinhos, jovens, pais, se você não se atentar, parece que João está falando de idade. Parece que quando João está falando para filhinhos, está falando para as crianças, os jovens seriam os adolescentes, e os pais seriam os adultos. Mas João não está falando sobre faixa etária de idade. Há, entre os comentaristas, algumas divergências a respeito do termo filhinhos. Alguns comentaristas, eles entendem que filhinhos, João, apesar de destacar esses 3 nomes, filhinhos, jovens e pais, ele está falando para a igreja em geral. Outros dizem que quando João está se referindo a filhinhos, ele está se referindo a toda a igreja. E depois, quando ele se refere a jovens e a pais, ele está dividindo esses 2 grupos. Porque quando você olha para o capítulo 1, em outros versículos e versículos posteriores à carta de João, ele também vai se referir várias vezes chamando os crentes de filhinhos, como nós já vimos nas outras pregações. Então, alguns comentaristas entendem que ele está falando, em geral, filhinhos, e está dividindo em 2 grupos, os jovens e os pais, os imaturos e os mais maduros. Porém, como na tradução da século 21, você pode ver que no verso de número 14, é traduzido como crianças. Na revista atualizada, dá a mesma tradução, filhinhos. No verso 12, diz, na revista atualizada, e na maioria das outras versões antigas, filhinhos. E no verso 14 também filhinhos. Porém, na Almeida século 21, ao qual nós utilizamos aqui, ela já dá uma tradução melhor, colocando ali como crianças. Por quê? Porque no verso 12 é usada a palavra no grego teknia, que se refere a uma criança pequena. E é o que João tem usado ao longo de sua carta. Porém, no verso 14, a palavra grega usada é paidia, que se refere a uma criança que ainda não atingiu a puberdade. Um bebê ou uma criança que está em fase de aprendizado. Então, as palavras usadas no verso 12, João se refere aos filhinhos. E no verso 14, são palavras diferentes. Que nos dá a entender que João está utilizando nesse contexto, se referindo a 3 grupos. Filhinhos, pais e jovens. Não há idades, como as crianças, os adolescentes e os adultos, mas em fases espirituais. Filhinhos seriam os crentes que tiveram a sua conversão, são os recém-convertidos, os mais novos na fé. Os pais seriam os crentes mais maduros, com mais tempo na igreja, com mais tempo na fé. Então seriam os maduros. E os jovens estariam entre os recém-convertidos e os mais maduros. Eu
acredito que essa seria a interpretação melhor. Por conta do grego, que diz no verso 12, teknia, e no verso 14, paidia. E João, ele está associando filhinhos a jovens e pais. Então, por que ele está colocando na sequência? Filhinhos, jovens e pais. Então, acredito eu que essa seria a melhor interpretação. Então, aqui João, partindo dessa interpretação, João está tratando de 3 níveis espirituais. E em cada grupo, João lembra determinada verdade. Então, é isso que nós veremos. Filhinhos. João, então, se dirige aos novos convertidos, recém-convertidos. Você se coloca no lugar daquelas pessoas. Haviam acabado de receber o Evangelho, se converteram, estão ali, e de repente aparecem homens pregando algo totalmente contrário. Porque os gnósticos diziam que para obter a salvação, não era pela graça, pela fé, mas que você deveria ter um conhecimento especial, alcançar um nível especial, algo meio místico, para obter a salvação. Não era pela fé, não era pelo nome de Jesus. Então aqueles crentes estavam ali inseguros. Então João destina aos filhinhos dizendo que os pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados, foram perdoados. Para trazer então certeza do perdão dos pecados. Para trazer ali a segurança da salvação para aqueles crentes. João já havia dito, no verso 1 e 2 do mesmo capítulo, ele diz: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então João está confirmando a fé daqueles crentes. Vocês precisam ter essa certeza. O pecado de vocês foram perdoados. Eu escrevo a vocês. Vocês precisam se agarrar nisso. Não no que esses homens têm ensinado. Não nessa falsa doutrina. Mas firmem nisso. Jesus é o advogado fiel e justo. A ordem é que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, devemos confessar a Cristo. Então os nossos pecados são perdoados. A verdadeira pregação do Evangelho, ela confronta o nosso pecado. Como outros pastores já disseram, retire a ira de Deus da Bíblia, vai faltar pouca coisa para pregar. O verdadeiro Evangelho, ele começa confrontando o meu e o seu pecado. Então nós temos depois a boa notícia de que Cristo é a nossa salvação. E quando um cristão, ele se converte, ele está no processo de conversão, e como nós temos estudado a carta de Romanos, e ele enxerga a sua podridão, e diante da santidade de Deus, diante das verdades reveladas, ele se desespera no primeiro momento e grita: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque ele sente o fardo pesado do pecado. Ele sente o peso. Você se lembra, talvez alguns irmãos já leram um livro ou assistiram o filme O Peregrino, que é onde que o cristão ele anda com um fardo grande nas costas. Ele está no processo de conversão. E ele carrega aquilo por bastante tempo. Um fardo pesado do pecado. E ele quer se livrar do fardo do pecado. E diante do fardo do pecado, muitas pessoas, por não entenderem o verdadeiro Evangelho e não estarem em uma igreja bíblica, eles carregam por muito tempo esse fardo. Não
se colocam na cruz de Jesus, aonde que Jesus disse que o meu fardo é leve, e não descansam na graça de Deus. Por isso nós vemos inúmeras religiões, inúmeras seitas, dizendo que você precisa fazer boas obras. Então você se livrará do peso do pecado, você vai obter a salvação. Você precisa fazer boas obras. Olha, você viveu uma vida até agora afundada no pecado, então você tem que compensar isso. Você tem que agora praticar boas obras. Dar a cesta básica. Não que nós somos contra isso, mas isso não vai trazer salvação. As pessoas, diante do fardo do pecado, elas querem compensar isso fazendo sacrifícios. Você se lembra de Lutero? Lutero, ainda quando não havia começado a reforma protestante, ele ainda era um padre, ele estava na igreja católica, ele, diante do fardo do pecado, ele se autoflagelava. Ele batia em si próprio, chegando alguns historiadores dizer que Lutero até desmaiava, porque ele sentia esse fardo do pecado. Até que ele encontra o livro de Romanos, e ele vê ali que a salvação é pela fé somente. Outras religiões utilizam de rituais místicos. Você olha para o catolicismo, eles ficam ali rezando aquele terço, cheio de bolinhas. É uma penitência. Ficam ali repetindo, como se aquilo ali fosse livrar o fardo deles do pecado. E eles vão obter salvação através de sacrifícios, de novenas. E inúmeras outras religiões que irmãos contam, relatos de seitas, de coisas pagãs que fazem ali para obter a salvação. Doutrinas esotéricas, que era o caso dos gnósticos. Eles eram meio místicos. Achavam que deveriam ter um conhecimento especial, algo místico, para obter a salvação. Mas nós não devemos confiar nessas coisas. Nós confiamos em Cristo. E temos a certeza da salvação, porque os nossos pecados foram pagos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso nós descansamos, não foi pela minha obra. Como a palavra de Deus diz, que as minhas boas obras em relação à salvação são como trapos de imundícia. Nós não podemos obter salvação pelas nossas obras, mas nós confiamos na obra de Cristo. E que temos a certeza do perdão dos pecados, porque Cristo pagou a conta. Então, você se ponha no lugar daqueles crentes, na época de João. São recém-convertidos, ouviram a pregação do Evangelho, e agora uma nova doutrina. Imagine eles no início que estão com o desespero do peso do pecado, e ainda começam a ouvir heresias. Então João, preocupado com isso, escreve aos recém-convertidos. E isso traz ali então certeza que os seus pecados foram perdoados. E João vai dizer, pelo amor do seu nome. Foram perdoados pelo nome de Jesus. Foram perdoados pelo nome de Jesus. O nome de Jesus não é algo místico. As pessoas colocam no final da frase, em nome de Jesus. Como se fosse algo místico. Que você tem que pôr, porque senão nada vai acontecer. Como se fosse algo místico. Nós entendemos que o nome de Jesus é santo. E que quando oramos a Deus, nós falamos que oramos em nome de Jesus, porque o nosso nome é sujo. Nosso nome carrega a marca de Adão, do pecado. Somos pecadores. Então, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é limpo. Se puxar,
Ali no SPC, no Serasa, o nome de Jesus está limpo. O nosso perante Deus não é dessa maneira. Então por isso que oramos em nome de Jesus. Não é algo místico, como muitos crentes acham. Em nome de Jesus. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então o nome de Jesus não é algo místico. As letras, as sílabas, né? J, E, S, U, S, não é ela que tem poder. Quando o texto se refere ao nome de Jesus, ele está se referindo à pessoa de Jesus. E o pecado dos crentes são perdoados por causa da pessoa de Jesus. É isso que o texto ele nos quer transmitir. Porque Mateus 10, 22 diz: e serei odiados por causa do meu nome. Não é por causa que você vai ficar gritando na rua, Jesus, Jesus. Mas é por causa da pessoa de Jesus. Por causa de você seguir o cristianismo, seguir os passos de Jesus. Então, por isso que você será odiado. Não pelo nome em si. Então, nisso nós temos certeza que os nossos pecados foram perdoados. Há um relato de um irmão, um pastor, que estava caminhando na rodovia e viu em São Paulo um jovem com uma cruz ali, arrastando, cheio de foto na cruz e caminhando de da cidade dele até uma outra. Talvez ele iria em uma igreja e carregando cheio de foto e a cruz. E de repente o pastor parou lá e começou a pregar para ele. Olha, você não precisa mais fazer esse sacrifício. Cristo já fez esse sacrifício para você na cruz do Calvário. Você não precisa mais carregar isso. E pregou o verdadeiro evangelho para ele, expôs ali o que é o verdadeiro evangelho. E aquele jovem, seus olhos se abriram, ele jogou a cruz fora, arrancou todas as fotos e ali chorou e disse: verdadeiramente eu nunca havia ouvido o evangelho. E se livrou daquele fardo. Né? Então, por quê? Nós devemos ter essa certeza, os nossos pecados foram perdoados. Pelo nome, pela causa de Jesus, né? Pela pessoa de Jesus. Então o cristão ele tem a certeza da salvação. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Nós desfrutamos disso. Os ímpios não têm essa certeza. Aqueles que não ouvem o verdadeiro evangelho, eles não têm essa certeza, eles não têm essa clareza. A segunda certeza, o conhecimento de Deus. E aqui João, ele vai se referir aos pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Os pais, como eu já disse no início, são os mais maduros na fé. São aqueles que têm um conhecimento mais profundo, um tempo maior de conversão. E diante disso, João se refere a eles, a essas pessoas, a esses irmãos mais antigos na fé. Por quê? Porque imagine, você já tem anos na igreja, já ouviu todas as verdades bíblicas. Aí de repente, vem uns camaradas pregando algo diferente. E poderia surgir na mente desses irmãos: poxa, será que o que eu tenho vivido nesses anos dentro da igreja, eu estou errado? Será que eu passei todo esse tempo e aprendi tudo errado? Agora está vindo essas pessoas pregando algo totalmente diferente? Então João, ele diz: não, eu vos escrevo porque vocês conheceis aquele que é desde o princípio. Esses homens que estão dizendo que conhecem a Deus com essa nova doutrina, eles não conhecem. Mas vocês sim,
vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E quando João ele está dizendo aquele que é desde o princípio, nos leva à imutabilidade de Deus. O que é aquele que é desde o princípio? Aquele que não muda. Deus é imutável. Deus não é um Deus que a cada domingo ele quer uma adoração diferente, um sistema de culto diferente. Não, Deus é imutável. As suas doutrinas são imutáveis. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não passa. Então João, quando ele diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, aquele que é imutável, vocês devem descansar nisso. Vocês devem ter segurança nisso. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Malaquias 3,6 diz também, pois eu, o Senhor, não mudo. Então João está dizendo, vocês que conhecem, esses homens, eles não conhecem. Por quê? Porque eu já provei para vocês. Porque aquele que conhece a Deus, ele obedece a sua palavra. Jesus diz, eu sei os que me amam, obedecem os meus mandamentos. Então o conhecer na Bíblia está relacionado ao caminhar com Deus. Aquele que caminha com Deus, que segue os passos de Jesus. Esse sim conhece a Deus, e vocês conhecem. Agora, aqueles que estão dizendo, eu conheço a Deus, mas vivem uma vida depravada, como eram os gnósticos, eles na verdade não conheciam. Então João está ali reafirmando e dando certeza para eles, que eles conheciam verdadeiramente a Deus. E não os falsos mestres com aquelas novas doutrinas. Então que não era para eles ficarem temerosos. Mas essas mudanças que os gnósticos faziam no século I não é exclusivo daqueles tempos. Isso não é novidade para nós hoje. Nós vemos a todo momento novas doutrinas. A cada dia que passa, uma nova igreja. Você vê o Papa Francisco lutando fortemente contra os dogmas da Igreja Católica, querendo ali mudar os dogmas em relação ao divórcio, ao homossexualismo. Nós vemos isso. Os homens, os líderes religiosos querendo mudar a todo tempo a palavra de Deus. Porque eles não conhecem a Deus. Os mormons, há um tempo atrás, eram a favor da poligamia. Que o homem poderia ter mais mulheres, mais de uma mulher. Mas eles encontraram ali um problema nos Estados Unidos por conta da lei. Então eles voltaram atrás e mudaram. Os testemunhas de Jeová já mudaram e remarcaram a volta de Jesus várias vezes. E a todo momento eles têm mudado as suas doutrinas. Então isso não é específico da época de João. Nós vivemos isso nos nossos dias. E sempre quando acontece isso, sempre tem uma liderança sobrenatural. Onde há ali um líder que ele está acima de todos e ele traz uma nova revelação pelo povo de Deus. E diz que Deus falou com ele. Deus revelou para ele. Não é assim? O Papa não se diz a autoridade de Deus na terra e ele quer mudar a própria palavra de Deus, os seus próprios dogmas a todo momento. Cada Papa fala uma coisa. Mas nós, os cristãos verdadeiros, nós conhecemos o Deus que é imutável. E a sua palavra não muda. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, esses homens que seguem esses líderes, infelizmente, eles não têm certeza de nada. Eles seguem um Deus que não é imutável, que hoje diz A e amanhã diz B. Porém, João, ele está ali trazendo certeza para aqueles crentes.
Deus é imutável. E vocês conhecem esse Deus. Vocês devem ter segurança nele. Hoje temos também, já não é novo, mas vem se arrastando pelo Brasil, a teologia do progresso. Do processo, na verdade. Teologia do processo. O que quer dizer? Que Deus ele vai se transformando junto com a humanidade. É isso que eles têm pregado por aí. E João, ele está trazendo certeza aos cristãos. Ele já disse isso antes. Como estudamos no capítulo 2. E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Então isso prova que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele produz obediência. Como nós já estudamos. Aquele que conhece a Deus, ele anda como Jesus andou. O nosso Deus, ele não é um Deus de novidades. Ele é o Deus das boas novas. Então essas novidades que nós vemos por aí, não é Bíblia. Deus não é um Deus de modinha, que ele muda a sua forma de culto a cada domingo, a sua forma de adoração a cada época, a cada década, e Deus vai mudando. Não, Deus não é um Deus de modinha. Nosso Deus é o Deus das boas novas. Então as certezas provenientes da verdadeira fé, ela trazem segurança ao cristão. Então nós podemos ter segurança e descansar nisso, que Deus não muda. O modo de salvação vai ser sempre o mesmo. Pela fé, pela graça. Os crentes antigos, antes da vinda de Cristo, criam que o Messias viria. Os de sua época creram que o Messias veio. E nós olhamos para trás e cremos que o Messias veio há 2000 anos atrás para nos salvar dos nossos pecados. Então nós temos essa certeza, porque nós o conhecemos. E a terceira certeza, a vitória sobre o maligno. E agora João, ele se refere aos jovens. Como eu já disse, aqui não são faixa etárias de idade, mas de grupos com experiências na igreja, tempos de cristianismo, de conversão. Os recém-convertidos, os filhinhos, os pais, os mais maduros, e entre eles aqui os jovens. Aqueles que já se converteram, já têm um tempo de conversão. E esses jovens, esses que estão entre os mais maduros e os recém-convertidos, eles são aqueles que lutam para amoldar as suas vidas ao padrão de Deus. Ele luta contra o pecado. Ele busca santidade. Ele busca uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque ele já não vive mais de leitinho. Ele agora já tem os seus dentes firmes. Ele já pode comer uma carninha. Tem os dentes ali mais fortes. Né? Ou uma carninha desfiada, né? Uma comidinha mais forte. Então esses são os jovens que lutam contra o pecado. E você imagine, você está nesse processo de santificação, de busca, de aprendizado da palavra de Deus, uma luta contra o pecado. Você já tem um conhecimento, você já está criando raízes, e de repente aparecem esses falsos mestres com essas falsas doutrinas. Isso poderia desmotivar esse grupo. Eles poderiam ficar desmotivados. Então João se refere a eles, jovens. Eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Né? Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno.
E João, ele nos lembra a vitória que nós temos sobre o diabo, Satanás. Satanás, irmãos, aqui ele diz, venceste o maligno, se referindo a Satanás. Satanás é um forte inimigo. Nós corremos dois riscos. Um, em superestimar o poder do diabo. E outro, em subestimar a ação do diabo, de Satanás. Corremos esses dois riscos. Primeiro, subestimar. Achar que tudo é culpa do diabo. O camarada traiu a esposa e fala, foi culpa do diabo. Colocou aquela mulher no meu caminho e joga a culpa no diabo. O jovem, ele quer ir para uma festa, lá tem bebida, as meninas seminuas, e aí ele cai e aí fala, não, foi culpa do diabo que me levou para a festa. O diabo, ele recebe um monte de culpa aí que ele não fez. Naquele grande dia lá, imaginando aqui, o diabo, não, isso aí não fui eu não. Isso aí foi você, muitas coisas fui eu não. Porque muito crente, ele faz isso, ele pode cair nesse erro de superestimar, que achar que tudo que acontece é culpa do diabo. Porque, irmãos, nós temos três inimigos. O diabo, a carne e o mundo. O mundo está sujeito ao diabo. Mas a carne, é nós que lutamos contra ela. A luta é nossa. Não é culpa do diabo. Então nós não podemos superestimar o poder do diabo e achar que tudo é culpa do diabo. Porém, também nós podemos cair no erro de subestimar. Achar que o diabo não é tão poderoso assim, não. O diabo não é tudo isso, não. Ele não faz nada demais. Irmãos, o diabo, ele é como um bom jogador de xadrez. Ele sabe, ele é paciente, e ele sabe o momento exato de colocar você em xeque. De mexer nas suas peças. Ele é mais inteligente que muitos crentes. Porque ele conhece mais a Bíblia que muito crente. Ele conhece. Ele estava lá quando foi escrito. Tanto que ele usou a palavra com Jesus no deserto. Ele disse, isso não está escrito? Várias vezes. E como que Jesus venceu o maligno? Como que Jesus venceu o diabo? Já está vencido, né? Mas como ali Jesus, ali na palavra, o que ele diz? Está escrito na palavra. Então, o diabo, ele é aquele jogador que faz movimentos leves e que deixa o jogo tudo travado. Então, nós não podemos subestimar a ação de Satanás. E também não podemos superestimar. Existia uma senhora na igreja que ela gostava de elogiar todo mundo. Perguntava para ela assim, e fulano lá, como é que ele é? Não, aquele fulano, ele fala do modo doce, gentil, cavalheiro. E o outro fulana lá? Não, aquela mulher, nossa, ela é trabalhadora, ela está ali pronta para servir. E nunca achava defeito em ninguém, é só qualidade. Até que um certo dia, um jovem, ele espertinho, eu vou pegar ela hoje. E falou assim, o que a senhora acha do diabo? Aí a senhora pegou e falou assim, olha, o diabo não é gente boa, mas que ele é trabalhador, ele é. E não é isso? O diabo, ele é trabalhador e incansável. Ele é incansável a nos ver derrotados, a nos confrontar, a acabar com as nossas almas, ao evangelho não ser propagado, a trazer desânimo, a fazer que nós não preguemos o evangelho, que nós não nos santifiquemos, que nós não lemos a palavra. Ele é um jogador de xadrez muito bom e incansável e trabalhador. Isso é uma verdade. E como então vencemos o diabo? Muitos acham que vencer o diabo é só gritar, está amarrado. Estão amarrando o diabo. Nós vemos por aí, está amarrado. Como será que é isso? Eles amarram, aparece um laço no diabo e ele cai no chão?
Será que é isso? Parece que eles não leem a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que Miguel, em Judas 9, quando disputava o corpo de Moisés, Miguel, arcanjo, ele não diz está amarrado. Ele diz que o Senhor te repreenda. Se Miguel disse isso, quem somos nós para dizer que o diabo está amarrado? Isso é coisa, irmãos, do misticismo evangélico. É coisas, heresias que têm surgido no nosso meio. Então, como os vencemos então? O texto responde no verso 14. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi. Aqui no início ele está repetindo o que ele já havia dito, no verso 12 e 13. E agora ele está ali falando aos jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Quando ele diz que os jovens são fortes, não é por conta do seu porte físico. São fortes em Deus. E por quê? Aqui a construção do português não destaca muito o que João está querendo mostrar. Por que eles são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Esse que seria o destaque. A vitória vem por estarem firmes na palavra. Por quê? Porque a palavra permanece em vós. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Está escrito. A palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. É da palavra que vem o nosso vigor. É ela que é o nosso alimento para vencer o maligno. Se nós desprezamos o conhecimento da palavra, é certo que iremos cair. É certo que iremos nos sucumbir. Mateus 4,4 diz: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para vencermos Satanás, devemos estar firmes na palavra de Deus. Porque o maior recurso do diabo é a mentira e o engano. Porque ele é o pai da mentira. Então, o que o diabo estava fazendo? Ele estava utilizando aqueles falsos mestres como instrumento para poder levar o máximo de pessoas à perdição. E é isso que Satanás faz hoje. Ele coloca como líderes religiosos falsos pastores, falsos líderes que conduzem milhares de pessoas à condenação. Traz o engano, a mentira. E essa é uma ferramenta poderosa de Satanás. 1 Timóteo 4 nos alerta sobre isso. Paulo dizendo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ações de graça, pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Então nós vemos já aqui Paulo nos alertando sobre isso. Esses homens estariam doutrinas de demônios. Porque essas doutrinas dessas falsas religiões, dessas falsas igrejas, elas pregam sobre tudo, sobre bênção, sobre vitória, sobre misticismo, mas não pregam o evangelho. São doutrinas de demônios, porque com isso as pessoas não estão alcançando o verdadeiro evangelho. Seus olhos não estão sendo abertos e eles estão indo rumo ao inferno. Doutrinas de demônios. Por isso precisamos, irmãos, nos atentar que nós estamos numa batalha. Nós não estamos em Sião, tomando chá em Sião, como o pastor sempre diz. Nós estamos numa batalha.
nós estamos guerreando. Isso comprova que as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao verdadeiro cristão. Aqueles homens agora poderiam estar mais seguros porque tinham a certeza que os seus pecados foram perdoados, que eles tinham o verdadeiro conhecimento de Deus e que eles tinham derrotado Satanás e seus ensinos malignos, por conta de estarem firmes na palavra. E algumas aplicações para nós. Primeiro, nós podemos e devemos nos apropriar dessas certezas. Que nós temos a certeza do perdão dos pecados, que nós temos o conhecimento do verdadeiro Deus, que é imutável, as suas doutrinas não mudam, e que nós vencemos o maligno, estando firmados na verdade, na palavra. Então, diante disso, gostaria de me dirigir nesse momento aos 3 públicos que João se dirigiu naquela carta. Em qual você se enquadraria? Você seria um filhinho, um jovem na fé? Um filhinho ou um jovem ou um pai na fé? Aos filhinhos. No início, quando nos convertemos, estamos entusiasmados. Muitos dizem no primeiro amor. Nos aproximamos da igreja. Só que com o tempo, isso vai passando. Vai sumindo aos poucos. E se você não está firmado na palavra, você vai caindo em depressão espiritual. E você começa a se questionar: será que eu sou salvo mesmo? Será que os meus pecados foram perdoados? E pode acontecer até de murmurar. E aí você deve se lembrar: não, eu tenho conhecimento do Deus que é imutável. Ele me perdoou os pecados. E eu preciso me firmar na palavra de Deus, para que você não caia nessa depressão espiritual. É como no relacionamento, o recém-convertido, de alguém que conheceu a pessoa. No primeiro momento, antes de casar, o homem e a mulher se conhecem, vem aquele entusiasmo, né? Não vai todo dia na casa da moça. Na hora que vê, o coração já acelera. Só que depois casa. E com o tempo isso daí vai passando. Esse entusiasmo vai passando. Mas aí o que vai manter esse casamento? Agora é o amor que está enraizado. A mesma coisa para os recém-convertidos. No início é assim, mas você deve enraizar na palavra de Deus. Você deve estar enraizado e ter amor por Deus, conhecendo Ele através da sua palavra. Então você estará enraizado. Você não cairá nessa depressão espiritual. 2 Pedro vai dizer isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ordem é para nós crescermos no conhecimento, na sabedoria, nas Escrituras. Porque quando o entusiasmo passar e vier as dificuldades, a paixão não nos fará firmes, mas é o amor enraizado. Então por isso devemos estudar, nos dedicar pelo resto das nossas vidas. A Bíblia diz que quando nós entrarmos para a eternidade, passaremos a eternidade conhecendo a Deus. E isso começa aqui. Você quer estar firme no dia mau? Esteja enraizado na palavra de Deus. E aos jovens, aquele que não é tão recém-convertido e já tem um tempo de conversão, lembre-se que a vitória sobre a mentira está na palavra de Deus. Como que você vai combater as heresias, os falsos ensinos? Estando firmado na palavra de Deus. Porque as lutas são travadas nas nossas mentes. A todo momento somos bombardeados. Ainda mais hoje em dia, com tanta informação. A todo momento somos bombardeados. Pastores que há certo tempo admirávamos. De repente ele começa a pregar algo diferente de todo mundo. E se nós não estivermos firmes na palavra? Ficaremos inseguros.
Ficaremos confusos. Por isso, precisamos estar firmes na palavra de Deus. A ordem para crescer na graça e no conhecimento não é só o pastor. Não é só os líderes. É para todos nós. Outra estratégia que Satanás pode utilizar contra os jovens. Aqueles que, não estou falando dos adolescentes, aqueles que já têm um tempo de conversão. Satanás é estrategista. Ele pode chegar a encher o nosso coração de orgulho. Antes, quando você era recém-convertido, você lia a palavra todo dia. Você gostava das verdades bíblicas, do verdadeiro ensino. Se aprofundava, lia, orava, buscava Deus. Mas aí Satanás enche o nosso coração de orgulho. Ah, que isso? Relaxa aí. Agora você já conhece. Você já sabe o que é os 5 pontos do calvinismo. Você já sabe o que é o sola escritura. Você já sabe que foi predestinado. Descansa aí. Está muito afobado. Aí a gente pode passar, não, acho que eu vou passar a ler menos. Vou estudar menos. Daqui a pouco, vou só no domingo, só já está bom no culto. Daqui a pouco, uma vez por mês. E daqui a pouco nós estamos aí desviados da verdade. Então nós devemos estar atentos, sempre nos alimentando da palavra de Deus. E pais, se você se considera um pai na fé, alguém que já tem anos de conversão, não pense que você já estando anos na igreja, que você não precisa estudar as Escrituras. Por quê? Primeiro, a nossa mente esquece muito rápido das coisas. Eu mesmo comecei a ler novamente de Gênesis, para ler a Bíblia toda. Eu comecei a passar por uns textos ali que eu já li, parece que eu nunca li na minha vida. A nossa mente, ela esquece muito fácil das coisas. Então, nós, não é porque temos anos de conversão, já entendemos as verdades fundamentais da Bíblia, devemos relaxar. Pelo contrário, nós devemos nos aprofundar no conhecimento. Avalie a sua vida espiritual. Você realmente domina os assuntos que tangem a sua fé? Se alguém chegar para você e pedir, me explique isso a respeito da fé. Como eu preciso para ser salvo? Você sabe transmitir isso para outra pessoa? Você realmente domina os assuntos naquilo que você crê? Você pode dizer, não, eu sou um PhD. Já sei de tudo. Se você pensa assim, na verdade você não domina nada. Você não sabe de nada. Por quê? Porque o nosso Deus é infinito. Infinito em conhecimento, em sabedoria. E para alcançarmos um alto padrão, precisaríamos ser também infinitos. O que nós sabemos, por mais que você passe anos estudando, é como 1000 litros, uma piscininha de 1000 litros, diante do oceano da sabedoria e do conhecimento de Deus. Na verdade, nós não sabemos nada. E se você se considera um pai na fé, você precisa estudar as Escrituras. Porque olha a exortação que diz para aquele que tem anos na fé. A exortação para nós. Diz em Hebreus: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornasseis necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, vocês que são pais na fé, já têm anos de igreja, vocês deveriam ser mestres, estar ensinando outros, pregando o evangelho a outros, e ainda vocês precisam de leitinho. Vocês não podem nem comer uma carne. Vocês não crescem. São anões espirituais. Essa é a exortação que Deus tem para nós.
A Bíblia diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Como resistimos? Através da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Oração, busca a Deus. Isso não pode acontecer. O relaxe do conhecimento de Deus. Porque isso pesa sobre todos os crentes. E em especial para aqueles que têm mais tempo na fé. Então as certezas provenientes da verdadeira fé trazem segurança ao cristão. Que nós saiamos nessa noite fortalecidos, tendo a segurança de que nós temos a certeza da salvação. E que nós temos o conhecimento de Deus. Ele é imutável. E que também nós vencemos o maligno, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Se você tem negligenciado o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, hoje é o dia de você se reavaliar-se e pedir perdão, como o próprio Jesus diz. Não pequeis, vai se perdoar, você tem um advogado. Ele é justo e fiel. Vamos nos colocar de pé?